cada um dos benzedores e das benzedeiras que estiverem disponíveis e que quiserem participar. Aí a pessoa vai achar na casa dela. A gente vai colocar no perfil os lugares, os estados onde nós temos benzedora e benzedeira e as cidades onde temos benzedora e benzedeira. Aí as pessoas vão chegar até você para pedir ajuda se você estiver disponível para ajudar. Que a ideia é manter essa arte viva, ativa, né? Como eu estava dizendo, houve uma separação na última geração dos pais e os filhos. Então, o conhecimento que era passado de família para família quebrou-se. Tanto que você não encontra mais benzedores e benzedeiras com facilidade. Eles estão morrendo, eles morreram a maioria deles. Aqui tinha a Maria do Leiteiro. A Maria do Leiteiro era do lado de lá da linha do trem. A gente ia uma certa caminhada e minha mãe levava algumas coisas de comer para a benzedeira de presente, porque ela também tinha um jeito de lidar com as coisas, e levava também dinheiro para ela. E ela benzia. E benzeu quase todos os meus amigos da rua onde eu fui criado. Pessoal, quem está com a telinha fechada, eu queria pedir que vocês abrissem, que é muito ruim falar com a foto. É um pouco mais difícil falar com a foto. É mais fácil se vocês estiverem comigo aqui. Então, esse curso ele vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos falar dos tópicos que são a base fundamental e no fim de cada tópico nós vamos abrir para perguntas. Hoje vai ser um pouco atípico, porque é uma aula inicial e é a primeira aula. Então eu quero falar um pouco do que é a história e do que é a base fundamental do benzimento. Dentro da minha concepção, o benzimento ele vem num momento muito importante, porque hoje o que falta dentro da religião é acolhimento, disponibilidade e acesso. Os grandes sacerdotes não querem acolher, é muito difícil. E às vezes é difícil até por conta do contingente de pessoas que ele já atende. Então, atender uma pessoa que não tem condição ou recursos para pagar, atender uma pessoa que às vezes não tem condição ou recursos para fazer um trabalho, atender pessoas que às vezes precisam de algo que ela nem sabe o que é. E de forma bem democrática, como vocês viram aqui. Não sei se vocês tinham ideia disso, mas olha que interessante. A gente tem aqui budista, jorei, quase evangélico, como é o caso da Mônica, candomblessista, pessoal que cultua Ifá, fardado de daime, kardecista. Não, eu acho que não existe algo mais democrático do que isso que a gente está vendo aqui. Então, por quê? Porque exatamente essa é a minha intenção, que o benzimento ele seja para todas as religiões. O benzimento não precisa de uma estrutura religiosa. Ele vai ter a estrutura conectada à espiritualidade que você conhece. Então, quem é do candomblé e Ifá pode estruturar um benzimento em cima das bases que conhece e das bases que acredita. Quem é budista pode estruturar um benzimento em cima das bases que conhece e das bases que acredita. Porque benzer é abençoar, é colocar a bênção, é falar o bem. Sendo assim, qualquer um de nós, bem intencionado, pode abençoar e benzer qualquer pessoa. Aí, a Camila, que é budista, pode usar o terço budista dela. O umbandista pode usar sua guia. O xamã pode usar o seu fio de caboclo ou o seu fio de contas. A estrutura da reza pode ser desenvolvida de acordo com a fé que você possui. Então, por muito tempo foi compreendido que o benzimento era algo católico, exclusivamente católico. E quando a gente chegava nas benzedeiras, estava lá aquelas imagens católicas, geralmente benziam com o terço. Eu costumo dizer que, na minha concepção, o padroeiro do benzimento é o preto velho. Ele é a figura mais
próxima do benzimento que eu vejo dentro da espiritualidade. Sendo assim, nós vemos que o benzimento ele é democrático e ele pode ser exercido por qualquer religião e por pessoas de qualquer religião. Não existe a necessidade de uma religião específica. Você vai benzer, utilizar os passes mágicos, a estrutura mântrica da reza e os itens que você tiver separado para o benzimento de acordo com a sua fé. E essa é a beleza da coisa. Porque nós tínhamos uma variedade menor de estruturas e expressões religiosas quando os benzedores e benzedeiras surgiram. E esses deram o start. Talvez por isso também, com o tempo, essas religiões perdendo força, elas perderam a aplicabilidade da religião no campo mais prático e mais comum. Agora nós temos pessoas de todas as religiões aprendendo a benzer. Então nós vamos ter benzedores espalhados por todo o Brasil, em todas as religiões, e isso vai se alastrar. Porque conforme você exerce o benzimento, quem está ao seu redor, sua filha, seu filho, seus vizinhos, vão vendo você, acompanhando você. Em algum momento eles também podem decidir fazer aquilo pelo outro. Então, isso é uma correia em cadeia que não termina. E essa é a minha intenção principal. Que cada um de nós tenha a ideia e a concepção base de que eu influencio o lugar onde eu estou. Eu posso influenciar. E que influência interessante quando alguém decide separar um cantinho da sua casa e alguns itens específicos para ser ferramenta de abençoar o outro. E o benzedor é somente isso. Alguém que decidiu que vai abençoar o outro. Essa é a melhor parte. Isso é o que realmente importa. E é isso que nós queremos com o curso de benzimento, patuás e banhos mágicos. Danilo, você falou do benzimento. E a história do patuás e banhos mágicos? O patuá é a estrutura e expressão de amuleto popular mais conhecido no Brasil. A ideia, na verdade, desse módulo do curso chamado patuás é que seja um momento onde eu vou abordar a construção de patuás, de amuletos individuais. Você vai aprender a construir amuletos individuais para abertura de caminho, amuleto individual para proteção, amuleto individual para emanação energética, amuletos individuais para vários fins, para crianças, para bens, para adultos, para sua residência. Mas pode ter patuá para tudo, sim. Você pode pôr um patuá no seu cachorro. Como assim? Ninguém nunca passou pela experiência de ter um animalzinho morto por inveja? Ou olho gordo? Você ouviu falar do olho de seca pimenteira? O judeu chama de olho mau. Existem pessoas que têm um olhar tão negativo que, ao olhar e desejar o seu animal, o seu animal perde a vida. É atingido por energia negativa e acaba falecendo. Isso acontece muito. Então, nós podemos sim construir patuás para proteger os bichinhos. Pode ter patuá para proteger os animais, pode ter patuá para proteger sua casa, ou você não tem aquele amigo ou aquele parente e quando chega na sua casa parece que trouxe um caminhão de churume invisível que fica pairando no ar da sua casa quando ele vai embora. Um caminhão de lixo vem junto com a pessoa. A gente pode também fazer um patuá de proteção para essa pessoa não vir na sua casa. Danilo, isso existe? Existe. Papai sabe fazer. Depois eu divido com vocês. É muito, muito bom. Porque você vai cansar de limpar. Tem gente que não se toca. Já pôs a vassoura atrás da porta, pôs a vassoura atrás da porta da frente dele. Você quase está dando vassourada nele e continua voltando. Então faz um feitiçozinho para não vir mais na sua casa, que é a melhor coisa que tem. Então, pode fazer um patuá para proteger a casa? Pode, deve, você precisa ter. Pode fazer um patuá para proteger meu carro? Pode, claro, com certeza. Então, o módulo de patuá é o módulo de construção de amuleto. Eu nomeei patuá porque é a forma mais brasileira de falar sobre amuletos. Nós vamos ensinar
como imantar e produzir amuletos mágicos individuais. Esse é o módulo de Patuá. O módulo de banhos mágicos, eu acho lindo esse nome. Eu que criei isso. Nunca tinha ouvido ninguém falar, eu falei primeiro, então a invenção é minha. Banhos mágicos. O que são banhos mágicos? Banhos mágicos são as estruturas de banho que a gente desenvolve em cima das culturas afrocentradas, indigenistas, e até a magia internacional, a magia inglesa, a alta magia. Nós temos banhos de diversos tipos. Banho para atrair amor, banho para atrair dinheiro, banho para descarregar quando você chega do trabalho, que você passou o dia com aquele patrão desgraçado, que parece que saiu de dentro do inferno para cuidar da empresa. Você chega em casa, parece que você passou nadando dentro de um tonel de piche. Tem banho para isso, banho para limpar você, para deixar você legal, leve. Tem banho para abrir portas financeiras, portas de oportunidade. Tem banhos de todos os fins. Tem até um banho, olha que coisa interessante, que eu pesquisando encontrei o banho da Cleópatra, que ela fazia antes de se deitar com seus namoradinhos. Então, tem um banho que é para deixar o momento mais legal. Danilo, tem banho para tudo isso? Tem. Por isso eu coloquei o módulo de banhos mágicos. Banhos para todos os fins, dos mais diversos fins, das mais diversas maneiras. E dentro desse módulo, tem banho que veio da cultura iorubá, tem banho que veio dos nativos indígenas, tem banho que veio das culturas inglesas, das culturas celtas, tem banho que veio da feitiçaria, da magia, do Wicca. Eu separei o que funciona, o que eu já testei e o que eu vi dar certo. Porque é isso que a gente precisa. Por isso é um compilado de quase 20 anos de informação. E esse material todo vai ser transmitido através dessas aulas ao vivo, toda segunda-feira, às 21 horas, religiosamente a partir dessa data. Danilo, é muita coisa. Você tem isso tudo apostilado? Eu tenho algo melhor do que apostilado. O que eu fiz? Eu construí um e-book. Esse e-book tem a fundamentação de tudo que a gente está conversando aqui, bem diagramadinho, construído de maneira interessante para você acompanhar se você quiser e para você já ter as receitas todas na sua mão. Eu vou falar aqui do fundamento filosófico de tudo, mas se você tiver o interesse de possuir esse e-book, o que eu fiz? Eu construí o e-book e eu posso te passar ele para você receber na sua casa. E eu coloquei um valor simbólico, porque nada espiritual pode ser feito gratuitamente, e vai lembrando disso sempre. Para começar a fundamentar a sua ideia a respeito de espiritualidade. Nada na espiritualidade é gratuito. Se não sair do seu bolso, vai sair do bolso de alguém. Se não sair do bolso do cliente, vai sair do seu. Quando eu falo bolso, estou falando no recipiente. A energia, se não sair dele, vai sair de você. Danilo, até o benzimento. E eu vou te explicar uma coisa. Nossas amigas, irmãs e mães benzedeiras não tinham essa informação. E se você for parar para lembrar, para pensar, todas as benzedeiras que a gente visitava, a casa delas parecia que precisava de um benzimento também. Não é verdade? Era sempre pobrezinho, sempre meio quebradinho as coisas, tudo meio bem simplesinho, bem pequenininho. Difícil quando foge dessa regra. Por quê? Porque elas tinham a conexão de que era necessário ser pobre e que não podia misturar dinheiro com espiritualidade. Eu realmente acredito que não precisa misturar, mas as coisas têm que ser colocadas todas no seu lugar. E como eu costumo dizer, e eu falo isso para quem me conhece, existem questões kármicas que impossibilitam a gente fazer as coisas espirituais gratuitamente. Eu vou explicar isso. Quando alguém vem procurar ajuda espiritual, essa pessoa geralmente não está bem por algum motivo. E na maioria das vezes ela não está bem porque ela fez alguma cagada. 80%. É muito raro alguém que estava, eu sou muito bom da vida, eu sou um anjo, e aí eu me ferrei. É por isso que eu estou aqui. É muito raro, concordam? Muito raro. Na maioria das vezes, a gente faz uma cagada, mete o pé pelas mãos, se lasca todo, se envolve com gente que não deve, aí fica todo alinhado, aí vai procurar ajuda.
Na hora que essa pessoa está vindo procurar ajuda, ela está sob a força da ação kármica plena, ela está sob a força das suas ações, ela está sobre o julgamento, às vezes, de uma jogum, às vezes ela está sobre. Está no resultado do nascimento da sua plantação negativa. Ela plantou aquilo que ela está colhendo. Aí ela vem para você, você fala assim: calma, você está sem dinheiro para se curar. Eu vou curar você. Aí você entra na frente de todas essas leis que estão julgando e disciplinando a pessoa. Mata no peito essa história e fala assim: não, eu vou ajudar essa pessoa agora. Adivinha o que acontece com esse lerdinho que tentou ser um super-herói crístico, quase que um Jesus? Adivinha o que acontece? Apanha junto. Não é assim que acontece? Quem teve pai bravo aqui? Levanta a mão. Pai bravo, pai brabão. Pai bravo, mãe braba, tio, aquele que corrige. Pois bem, quando o pai está lá brabo, ou a mãe braba, corrigindo o filho, lambando na cinta, e a mãe fala assim: não, 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 vai bater no meu filho. Não apanha junto? Quem já viu? Toma sobra cintada para todo mundo. Ainda mais se for um estranho. Então, o que acontece quando a gente entra na frente da pessoa para ajudá-la, não importa o que ela tenha feito, da porta para fora, você pega e fala assim: eu vou ajudar você gratuitamente. Você assume o karma dessa pessoa. E assumindo o karma dessa pessoa, entrando na frente dela, na frente do que ela está sendo, do que ela está recebendo, seja como se queira chamar, resultado de UAPLE resultado de caráter negativo, resultado de Ori Buruku, resultado de plantação negativa, seja o que for. Como que paralisa isso? Eu aprendi com um mentor. Tudo que você cobra te isenta da responsabilidade de quem fez. Ponto. Se você cobra o atendimento, nem que seja um valor simbólico, você paralisa ali o vínculo kármico, porque você está exigindo a sua parte para ajudar a pessoa. E ela vai pagar. Ela vai pagar pela ajuda. Não é você que vai pagar com a sua vida para ajudá-la. Porque nesse momento que você paga com a sua vida para ajudá-la, você vai acabar ganhando uma lambada ou outra de quem está cobrando dessa pessoa que fez cagadinha. Então, por que eu estou explicando isso? Porque o e-book custa R$18, R$17, mais ou menos. Eu coloquei na plataforma Hotmart, você vai clicar, vai baixar e vai receber o e-book. Vou colocar o link depois lá no grupo, explicando como funciona. E o e-book está muito legal, é só para você acompanhar. Precisa, Danilo? Não, não precisa. Não tem necessidade. É só se você quiser. É só se você tiver afim de ter as receitas já dos banhos, aí compra as receitas. Manda um Doritos desse para cá. É porque eu não jantei, aí eu tô Não, comendo. não, o seu tá legal. O Marcos estava comendo miojo agora há pouco. Eu acho o Ah, tô Doritos aqui mais com gostoso. chocolate. Ô, Danilo, eu tenho uma pergunta. Deixa eu só concluir, já vou abrir para a pergunta geral. Só um minutinho. Então, precisa? Não precisa. Pode? Pode. Se você quiser, fica à vontade, vai estar à disposição o e-book para você acompanhar. Outra coisa que eu queria falar para você, gente, eu estou aqui. Abre liga o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado. Porque eu ligo o ar-condicionado, parece que gela, meus pés parece que param de funcionar. Desliga o ar-condicionado, o calor lá de fora começa a cozinhar o Danilo. Então, olha só. Segunda informação. Essa aula inicial de hoje é a aula de lançamento do ciclo. Primeira matéria vai ser na aula que vem. Então, a gente está fazendo todo esse preâmbulo para a gente entrar direto na aula na próxima segunda-feira, para ambientar você sobre como vai funcionar.
Pode colocar mais gente? Se você achar que tem mais gente que quer esse conteúdo, pode trazer. Tá bom, Dani, vai lá. Se você achar que tem gente que quer esse conteúdo, pode trazer, manda falar comigo, a gente adiciona no grupo. Tá bom? Então, vou colocar primeiro aqui a Mônica levantou a mãozinha primeiro. Fala, Mônica. Ô, Danilo, no terreiro, bom, eu não costumo ir muito, mas quando eu vou, por exemplo, amanhã é dia de cigano. Eles não cobram para fazer o passe em você. Tira aberta, geralmente não, eles não cobram. Mas se você for parar para pensar, como é imoral a gente ir lá, a luz está acesa, o lugar está limpo, tem papel higiênico no banheiro, o banheiro foi desinfetado, está tudo funcionando, a gente vai lá e não colaborar com nada, eu acho imoral, entende? E assim, eles não devem cobrar porque alguém deve estar pagando, mas com certeza alguém paga, porque na Sabesp aqui em São Paulo, por exemplo, o pessoal não aceita abraço para pagar a conta de água. Alguém tem que dar algum recurso. Alguém vai dar algum recurso. Gira aberta geralmente não se cobra. Por quê? Porque as entidades estão lá, os médiuns já fizeram a parte deles, estão lá, e é atendimento público. Quando você reserva um tempo do seu dia especificamente para uma pessoa, eu aconselho a cobrar. Aí o que acontece? Outra coisa, dentro do processo de um terreiro de Umbanda, já existem as firmezas e o ancoramento necessário para que não haja retorno kármico. Diferente quando você está na sua casa, recebe a pessoa lá sozinha, põe o peito na frente de você, não está incorporada e quer ajudar alguém. É outra coisa. O cigano está lá, ele vai ajudar a pessoa através do médium, que já tem lá dentro do terreiro um ancoramento e uma base para sustentar o rebote se houver. E quase sempre tem. Quase sempre tem. Se não tivesse, o pessoal não precisava virar para Exu no final da gira para fazer limpeza, não precisava chamar caboclo para fazer limpeza depois que termina, e por aí vai. Então, a questão da cobrança tem a ver com essas questões específicas. Respondidinho? Marcos. Ô, Danilo, esse e-book é o mesmo aquele que eu comprei aquela vez? Eu acho que sim. Banho, acho que é banho patuás mágico, né? Eu comprei, baixei, mas eu nem abri. Eu acho que é esse sim. É o mesmo, né? Só essa Sim. pergunta. Mais alguém? Eu nunca vou num lugar, nunca vou. Se eu vou passar com uma entidade, eu levo alguma coisa, pessoal. Eu levo vela, eu levo charuto, eu levo bebida, eu levo alguma coisa para deixar na casa, porque tem mais esse detalhe. Você precisa pagar. Tem um ditado dentro do chão de terreiro e fala: você não paga com ouro, paga com o couro. De alguma maneira você vai pagar. Então, eu aconselho sempre, quando você for receber um passe, uma energização, for atender com alguém, você não deixa de pagar, de dar um dinheiro, de fazer alguma coisa, não. Mais perguntas? Está aberto para perguntas agora, no final. Estão terminando já. E então, Danilo, às vezes eu tenho benzido o pessoal com o meu maracá, porque eu tenho essa corrente, né, em Libra, né, que tem tido resultado legal. legal pra caramba. O Maracá é uma ferramenta boa para benzimento. A gente vai tratar das ferramentas do benzimento dentro do módulo de benzimento, e isso é muito interessante. Tem muitas ferramentas que a gente pode se apropriar e utilizar. Fala, Dani. O cachimbo também é uma ferramenta? Sim, sim, com certeza. O cachimbo é uma ferramenta importante de benzimento.
Quem tem afinidade com cachimbo pode usá-lo para o benzimento, com certeza. E é legal que o cachimbo ele não precisa ser exclusivamente do benzimento, né? Tem coisas que eu aconselho que as pessoas separem e deixem sagrado só para esse fim. Mas o cachimbo, ele é o cachimbo que você usa nos seus rituais, então. As Legal. aulas vai ser sempre a segunda-feira ou vai ter outros dias da semana? Toda segunda-feira, Odilei. Toda segunda-feira às 21 horas. Salvo exceções quando a gente fica sem internet, às vezes a internet não fica boa aqui, aconteceu algumas vezes, e aí a gente acaba remarcando a aula para uma outra segunda. Do que foi falado hoje, está tudo ok, nenhuma ressalva, nenhum comentário, nenhuma opinião, nenhuma fala específica. Odilei, Marcos, Eli, Vânia, Camila, Mônica, Juliana, Daniele, Cacá, Flávio, Fernanda. Fala, Marcão. Ô, Danilo, essas aulas vão ficar gravadas agora? Tô vendo que você está gravando. Sim. Vai ficar, né? Sim. Mas vai ficar em algum lugar que a gente possa ouvir. Eu vou disponibilizar no meu canal, disponibilizar no meu canal de forma não listada. Aí eu vou colocar o link e você pode assistir depois com calma. Beleza, bacana. Quem foi? Eli? Bom, é só para dizer aos novos que entraram agora, porque a gente já tem algumas aulas que a gente vem assistindo. Eu gostaria de deixar a minha opinião, que é um curso interessantíssimo, tem fundo, tem conhecimento, tem fundamento, e essa estratégia de levar as benzedeiras para maior fluxo nos lugares do Brasil, isso é muito interessante, porque o povo está carente de um abraço, está carente de fé. A gente precisa levar a nossa religião para o conhecimento deles, né? Tornar essa egrégora uma egrégora só, de apoio, de companheirismo. E não percam nenhuma aula, porque vocês vão gostar de cada detalhe, cada coisa que for falada. É muito interessante. Obrigado, Eli. Ju? Não, era só para dizer que eu achei linda a frase que você disse, que o benzedor é alguém que escolheu abençoar o outro. E isso é uma coisa que tem muito a ver comigo. Eu acho que o convite foi muito intencional, porque é só o que eu desejo, assim, sabe? É abençoar as outras pessoas. Essa coisa do cuidado, né? Que todo mundo que está à minha volta, eu estou sempre cuidando de alguma forma. E isso só veio, e essa frase foi um clique, assim, um estalo, que vai ser uma forma de poder cuidar das pessoas que eu normalmente dia, né? E assim, perfeito, gratidão. Gratidão mesmo. Tem que ter a ver contigo, né? Ifadoim, quem não sabe o que quer dizer esse nome, Ifá é doce. Ou seja, o Ifá dela, a vida da Ju é doce. E ter um monte de Oxum aqui nesse lugar, para mim, é um privilégio, né? A Eli também é uma Oxumzona, a Ju outra Oxumzona, aí fica isso aqui recheado de amor, fica tudo muito bom. Marcão? Ô, Danilo, deixa eu perguntar, no decorrer do curso, a gente já pode colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo? Opa! Na próxima aula, eu vou colocar isso como dever de casa. Bacana, porque... Nós vamos começar com os deveres de casa, assim, se você vai tentar praticar o benzimento, seja na direção de alguém. Na verdade, estou planejando um plantão de benzimento à distância, e a gente vai atender pessoas à distância dentro do momento do nosso curso. Em um dos momentos do módulo de benzimento, nesse período das 21 às 10 horas, a gente vai trazer pessoas aqui no Google Meet
para benzer as pessoas online juntos, e isso vai ser uma coisa que eu nunca vi acontecer, mas eu senti de fazer e vai ser muito interessante. Cada um de nós vai poder colocar no seu perfil, plantão de benzimento online nesse momento. Ou a gente coloca nos grupos da internet e as pessoas vão entrar nesse link para receber benzimento. Vocês vão sentir como é gratificante levar para as pessoas algo tão importante. Aí, Danilo, mas e aí? Eu posso? Todo mundo que tiver no coração o desejo de melhorar a vida do outro, pode. Essa é a ideia. Você está melhorando sua vida na sua religião. Benzimento não é religião. Através do benzimento, você vai levar para a pessoa aquilo que você criou dentro da sua religião. Aquilo que você recebeu dentro do seu ambiente sagrado. Você vai transportar para a vida do outro através do benzimento. O benzimento é uma caçamba que vai levar dentro tudo aquilo que você tem no seu coração para o outro. É uma ferramenta. Mais alguém? Então vamos encerrar. Eu vou encerrar com uma prece universalista, que a gente tem gente de todos os credos, de todas as ideias e correntes religiosas, e é um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu gostaria de pedir que cada um de nós agora encontrasse no coração o lugar de mais pura gratidão pelo dia de hoje. Agradeço aos orixás, entidades, espíritos ascensionados e seres de luz que nos rodeiam. Agradeço por cada uma das pessoas que aqui estão e cada uma das egrégoras que com elas se apresentam nesse lugar. Cada egrégora aqui representada por um ponto, ou 2, ou 3, ou 10 pontos de luz. Cada pessoa que aqui traz junto consigo a sua história, seus desejos, seus anseios. Cada pessoa que aqui está, que constrói em vida um legado. Eu sou muito grato, somos todos muito gratos por estarmos conectados pela grandeza do alvo de tornar alguém melhor em abençoar o outro. Que sejamos isso. A figura de cada uma das deidades e dos avatares que adoramos, veneramos e que cultuamos. Que cada um de nós se torne a figura da nossa mais alta potência, o nosso eu mais evoluído e profundo. Que cada um de nós se torne a essência daquilo que veio fazer na Terra. Cada um de nós seja essa divindade desperta, acordada. Esse eu divino vivo que estende a mão, abençoa o outro e constrói novos universos ao redor de si. Assim seja, assim é e assim será. Axé, axé, axé e axé. Gratidão a todos que estão aqui comigo hoje. Foi um prazer estar com vocês.